de seu pai: pai, dá-me a parte da herança em que tenho direito. E consentimento, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se poupou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Verso 14 diz assim: coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com uns cidadãos daquela região, o que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Verso 16. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Verso 17. Foi quando, caído em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. Ao chegar, lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai ouviu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou, e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, peguei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa o melhor dos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Pode assentar-se, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom, essa história é uma história que talvez todos nós já tenhamos ouvido. Eu creio que você já ouviu falar sobre o filho pródigo, ou o filho perdido, ou o filho que foi encontrado, ou o filho que estava morto. Nós vemos a narrativa dessa história. Jesus conta essa parábola, essa história para os seus discípulos, para fazer uma comparação. Jesus gostava de fazer comparações. Ele contava uma história e fazia uma comparação para que as pessoas que estavam ouvindo entendessem de uma forma mais ampla, né? Então a pessoa tinha uma visão mais panorâmica das coisas, via as coisas de forma mais aberta. E nós vemos aqui que Jesus, aconselhando, falando com os discípulos, contando para eles algumas parábolas, ele fala de um filho. Ele fala de um filho que um dia chegou para o pai e simplesmente decidiu ir embora de casa. Ele simplesmente decidiu ter a sua parte naquilo que o seu pai tinha, tudo que tinha sido conquistado. Falou: ó, eu quero a minha parte, porque agora eu quero viver a minha vida, né? É bem assim, quando nós já achamos que podemos caminhar e fazer o que queremos, nós não queremos ter limites, nem imposições, nós não queremos ter nada que nos impeça de fazer aquilo que nós queremos fazer. Ainda que nós não façamos coisas muito complicadas,
Mas só de chegar e pedir já é um incômodo para quem quer ter uma liberdade total. Para aquele filho era um incômodo ter que chegar ao pai e pedir-lhe alguma coisa. Ele queria ter a sua liberdade, a liberdade de fazer ou ir aonde quisesse, sem prestar obediência ao seu pai. E falou: eu quero ter a minha vida, me dá a minha parte para que eu vá e eu tenha liberdade. E o seu pai não lhe negou. Deu a ele aquilo que lhe era de direito, aquilo que ele pediu, e ele foi embora, seguiu o curso da sua vida. Notemos uma coisa: esse moço ele vai para terras distantes. Ele não queria que o seu pai soubesse o que ele estava fazendo. Ele não queria que seus amigos soubessem o que ele estava fazendo. Aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém me conhece, aqui o que eu fizer está tranquilo, que ninguém está sabendo. Meu pai está lá, meu pai, a forma dele é agir rígida. Se ele souber, como eu estou vendo aqui, vai ser complicado. É bom ficar bem longe. Ele foi para terras longínquas. E diz a palavra que ali ele viveu de uma forma totalmente irresponsável. Irresponsável porque ele não pensou, aleluia, naquilo que ele tinha na mão, que não era somente para aproveitar, mas era para poder ser semeado, era para ser plantado. O seu pai, quando deu a ele deu a ele a parte que lhe cabia, a partir daquele momento, o seu pai não era mais o administrador, agora seria ele que administraria a sua parte. Quando o pai administrava, o pai, ele investia, dava ao seu filho tudo o que pedia, mas ele investia. E o seu filho achava que era pouco aquilo que ele estava fazendo por ele, e quis viver a sua vida. O pai falou: então você vai. E quando ele vai, ele descobre que agora ele pode, porque ele tinha o suficiente para não pedir nada a ninguém. Deixa que é comigo, não, esquenta não, opa, vamos lá e tal. E ali ele foi adquirindo muitos amigos. E Provérbios diz que aquele que dá presente, ele ganha amigos. Tem pessoas que ficam a tua amiga pelos presentes que você dá. Muitas das vezes não por quem você é, ou porque realmente você seja importante para aquela pessoa. Então, enquanto você puder presentear, ela é tua amiga e ela é inseparável. No dia que tu não puder presentear, esqueça aquela amizade. Ela vai procurar outra que possa lhe dar alguma coisa. E nós vemos aqui que esse podia fazer muita coisa por muita gente. Então tinha muitas pessoas que estavam à sua volta, as pessoas estavam ali, e ele, o coração muito bom, porque é bem assim, irmãos. Quando a pessoa ela é cuidada, quando há uma preocupação na criação, aquela pessoa cresce e ela para o mundo ela é inocente, sabia? A pessoa quando ela vou dizer assim o termo mais aberto, largada ou abandonada à sorte, você faz o que tu quiser na sua vida, você vai onde tu quiser, chega a hora que tu quiser, faz o que você quiser. Uma criança já fica maliciosa com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, só misericórdia. Com 10 anos já está trazendo neto, se demora. Por quê? Porque não há preocupação, não há quem traga um limite, não há quem cuide, não há quem se preocupe com quem está andando, onde você vai, o que você está fazendo, não tem. Então, aquela criança ela toma muitas experiências ruins antes do tempo, por falta de proteção. Aquele filho ele era protegido, aquele filho era muito bem cuidado, ele era mais moço. Nós vemos que normalmente, naturalmente é assim. Os pais, eles sempre tendem a ter o maior cuidado com os filhos mais novos. Por quê? Porque o mais velho já está criado, já está desenvolvido. Então o mais novo tem aquela preocupação com tudo aquilo que ainda vai passar, aquela coisa toda. Então tem aquele cuidado com aquele filho. E aquele filho era muito bem protegido. Porém agora, ele toma uma atitude muito complicada. Porque é difícil para o pai, ele ver um filho virando as costas e indo embora. É muito difícil para um pai, ele ver o filho chegando e falar assim: me dá a minha parte, que eu tenho direito, porque eu quero viver a minha vida. E ir para longe, pior ainda é quando se vai para longe e quando não se dá notícia. Então ele vai embora e ele não dá notícias, ele fica por lá, ele vive a sua vida. O pai não se envolveu com a vida dele, não se meteu na vida dele. O pai não ficou indo atrás, o pai não ficou mandando recado. O pai somente o abençoou. Falou: olha, que a bênção do Eterno esteja contigo lá. Você vai? Tu quer ir, meu filho? Então você vai. E ele foi com o consentimento do seu pai. Ele quis, não adiantava o pai colocar limite, dizer não vai, ia ser pior. Então ele foi. Declara a palavra, as escrituras, que lá ele viveu da forma que ele queria.
ele não tinha nenhum tipo de conhecimento da forma que o pai tinha para sobreviver num lugar diferente, num lugar distante. Ali era um outro tipo de pessoa. Ali era uma outra forma de convivência que as pessoas tinham. Quando você está próximo de sua casa, ainda que teus pais não saibam onde você está, ou saiba, alguém vai dizer assim: esse dali é filho do Marcelo, não, esse dali é filho da Maria, né? Você conhece seus pais, então alguém vai te ver, alguém vai chegar e vai dar uma notícia: olha, teu filho, né? Então alguém vai, porque te conhece, está na proximidade, está perto. Ele falou: vou para longe e ninguém me vê. E aí está o grande perigo. Quando ele vai, ele chega lá e nós vemos uma coisa: que enquanto ele tinha, estava tudo bem. Mas a Bíblia declara que quando ele gastou, porque Deus não impediu ele de gastar, o pai também não impediu. O pai não ficou atrás: meu filho, tem juízo, não faz isso não. O pai não se envolveu diretamente de forma alguma na vida ali daquele filho. Deixou ele viver como ele queria. E ele foi vivendo da forma que ele queria, do jeito que ele achava que tinha que viver. Simplesmente um dia acaba o que ele tinha. E quando acabou, diz a palavra, coincidente, né? Uma coincidência, né? Tremenda. Houve uma grande fome naquela terra. E olha para o teu irmão e diga assim: Deus tem os seus meios. Eu não vou discutir com Deus, dizer para Deus como que ele tinha que fazer, mas ele tinha os seus meios. E a primeira coisa que Deus fez foi: bom, você foi capaz, agora continue sendo capaz. Deus, com os seus meios, começou a bloquear tudo que tinha sido liberado. Tudo que estava acontecendo naquela cidade de bênção começou a ser bloqueado. As portas começou uma por uma a se fechar. Por que aconteceu aquilo? Porque aquele filho precisava provar para ele mesmo que ele era capaz. Porque quando ele saiu, ele acreditou que era capaz. As portas foram uma por uma se fechando. E fechou-se todas elas. E diz a palavra que houve uma grande, não pequena, uma grande fome naquela terra. E agora, quando ele vê, ele não tinha mais nada. Mas dentro dele bate aquele sentimento: não, eu vou me levantar. Eu vou voltar de cabeça baixa. Nada. Não, tem que voltar. Se eu voltar, tem que voltar por cima. Tem que voltar mostrando que eu estou por cima. E ele está lá, está tranquilo. E o pai já tinha entregue ele na mão do Senhor e falou: Senhor, tá com a mão, está lá. Estou conjecturando. Ele está lá. Só que agora ele pede um emprego. E o moço fala: não, tudo bem, nós precisamos de alguém sim. Mas qual é a área que o senhor pode me dar emprego? Quem tiver aí pode cuidar de porcos. Você imagina que um judeu, para cuidar de porcos, é uma humilhação fora de sério. O judeu nem toca em porco, irmão. Quanto mais comer a carne, quanto mais cuidar do porco, que ele nem toca, que considera imundo. Aí você imagina, agora ele teria que alimentar aquele porco. Só que ele não só alimentava, que ele estava preocupado agora com uma coisa: ele não tinha que comer, havia uma grande fome naquela terra, mas para o porco tinha comida. Você imagina, para ele não tinha, mas para o porco tinha comida. E ele pensando desse